graça e a paz do Senhor, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 40. Eu vou ler os versos 5 e 6. Que diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Irmãos, essa precisa ser a nossa perspectiva. Porque às vezes a nossa perspectiva da vida e de Deus se fixa naquilo que a gente não tem. E quando a gente fixa a nossa perspectiva de Deus naquilo que a gente não tem, a gente vira murmurador. Quando a nossa perspectiva é a do Salmo 40, versos 5 e 6, e a gente começa a olhar para aquilo que a gente tem, para as coisas maravilhosas que Deus fez por nós, nós nos tornamos crentes adoradores, crentes gratos, e a vida muda completamente. Hoje, enquanto eu preparava a palavra, eu tive que resgatar um tempo da minha vida, que eu vou contar para vocês, mas eu também pensei em um monte de situações da minha vida, e eu fiquei pensando, puxa vida, eu tenho tanta coisa que eu poderia reclamar para Deus, falar, poxa vida, Deus, que decepção, viu? Mas eu tenho muito mais coisa para agradecer, muito mais coisa para dizer, Deus, como o Senhor foi bom comigo, como o Senhor foi bom comigo. E essa deve ser a nossa perspectiva, irmãos. Se a gente caminhar na perspectiva do Salmo 40, para dizer, Deus, o Senhor, Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem, e ainda que eu pudesse, eu não teria condição de contá-los, porque são muitos. Se a nossa perspectiva for essa, a nossa vida vai de bom a melhor. Mas se a gente ficar olhando para aquilo que a gente não tem, nós vamos de mal a pior. Então, irmãos, que a nossa vida seja assim, que o nosso culto hoje seja assim, na perspectiva do que Deus tem feito, na bondade de Deus, olhando para o que o Senhor tem realizado de bom nas nossas vidas. Porque mesmo quando Ele permite que a desventura chegue até nós, ainda assim Ele está lá, segurando na nossa mão para a gente não cair. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos falar com Ele então? Deus bendito, nós damos graças a Ti, ó Pai, porque, como diz o salmista no Salmo 40, são tantas coisas que o Senhor tem feito de bom por nós, que nós não teríamos como numerá-las, nós não teríamos nem como contá-las, ó Pai, porque até nos foge da memória o tanto de coisa boa que o Senhor fez, que o Senhor tem feito e sabemos que o Senhor fará por nós. Por isso, Pai, nós queremos romper em louvor e adoração ao Teu nome. Queremos, ó Pai, que o Senhor se agrade desse singelo gesto que apresentamos a Ti neste culto de adoração, de louvor, de quebrantamento do nosso coração na Tua presença. E pedimos a Ti, ó Pai, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Deus. Alegra-te da Tua igreja, do Teu povo, que se reúne para Te louvar aqui no templo, do Teu povo, ó Pai, que para e reserva um tempo para participar do culto online. Deus, que seja um tempo alegre por Teu coração e que seja um tempo abençoado para nós também, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece, também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti.
mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mais uma vez no início. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cremos nisso, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare com fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Pai bendito, nós declaramos nossa necessidade de Ti. Precisamos do Senhor a cada dia, a cada momento, Pai. Sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós, ó Deus. Por isso clamamos, ó Deus, continua a nos guiar, continua a nos sustentar, continua a nos carregar em Teus braços, Pai. A cada dia confessamos, somos completamente necessitados, dependentes do Senhor, ó Pai. Fala conosco agora, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim a palavra, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Eu quero só enfatizar o início do versículo 6 na atualizada, porque ela tem a palavra-chave da mensagem de hoje. Na atualizada, versículo 6 começa: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, assim por diante, né? Muito bem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem alguns versículos na Bíblia, irmãos, que são muito bonitos e muito inspiradores, não é verdade?
Porém, algumas pessoas têm dificuldade de vivê-los na prática. Filipenses 4:6 é um desses versículos. Lindos, maravilhosos, porém, tem gente que tem dificuldade de viver na prática. Outro versículo maravilhoso da palavra de Deus é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E um clássico da palavra de Deus, um clássico das palavras de Jesus, registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Irmãos e irmãs, todos esses versículos são muito bonitos. Eu gosto muito deles, eu tenho certeza que você também gosta, porque a gente gosta desse tipo de versículo. A gente decora esses versículos, né? A gente come com farinha esses versículos, porque é uma delícia ler esses versículos. E eles representam a verdade da palavra de Deus e da vontade de Deus para nós. Porém, uma parcela dos cristãos tem uma dificuldade tremenda de colocá-los em prática. São bonitos, mas tem gente que não dá conta de viver. Eu recebi o chamado de Deus para ser pastor em 1992. O que você estava fazendo em 1992? Bolinha estava com a lanchonete ali na esquina do posto. Recebi o chamado para ser pastor em 1992. No fim daquele ano, eu fui fazer um retiro vocacional no seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia. Já ouviram falar de Atibaia? Estado de São Paulo. Se eu não estiver enganado, descendo para Minas Gerais, uma estrada que vai para Minas. Acho que é. Senti o chamado, conversei com o pastor me mandou para o retiro vocacional do Palavra da Vida. Estava tudo certo para eu ir para o seminário daí em 93. Só que eu amarelei e não fui. Tudo por causa da ansiedade e da insegurança. E aí no fim de 93, veja, chamado no fim de 92, início de 93 era para eu ter ido para o seminário. Eu não fui, porque eu amarelei, fiquei ansioso e não fui. Fim de 93, Deus me deu uma nova chance. E confirmou o seu chamado. E aí eu fui de novo, conversei com o meu pastor. O mesmo pastor. E aí a igreja me enviou para o seminário de Londrina, em 94. Início de 94. Eu terminei o seminário em 1997. O seminário da IPI, gente, era um seminário em tempo integral. A gente entrava às 8h30 da manhã, saía às 5h30 da tarde. Claro, tinha uma pausa para almoço. Ou a gente comia marmita no seminário, para quem morava mais longe. E eu morei um ano bem longe do seminário, então eu levava marmita. Ou a gente descia para casa e fazia almoço, tal, comia e voltava para o seminário. Acho que tinha 2 horas de almoço, mais ou menos. Mas era integral. Então tinha estudo de manhã e tinha estudo à tarde. Irmãos, tinha muita matéria. Tinha muita matéria. Tinha muita leitura. Eu tive de aprender a ler espanhol, para você ter uma base, sendo que nem português eu sabia direito.
tinha acabado de sair do ensino médio, né? Do educação geral, na minha época chamava educação geral. Tinha acabado de sair do educação geral. Ensino médio hoje. Então mal sabia português e eu tive que chegar no seminário e começar a ler livro em espanhol. Mas tudo bem. Consequentemente, né, por conta do período integral, por conta de muita leitura e tudo mais, a gente tinha muitos trabalhos. Esses trabalhos eram feitos ou à mão ou datilografados. Vocês com certeza já viram uma máquina de escrever. E já provavelmente datilografaram alguma coisa, algum papel, algum ofício, alguma carta, alguma coisa numa máquina de datilografia. A gente fazia trabalho datilografado ou à mão. A mão era mais fácil, porque quem tem prática em máquina de datilografia sabe a encrenca que é aquilo. Às vezes acaba a fita, às vezes você bate a tecla errada, para corrigir aquilo é um problema. E a gente era pobre. Todo mundo ali matava cachorro a grito. Não tinha condição de ter máquina boa. Geralmente ou eram as máquinas do seminário, aquelas Olivetti pesadas desse tamanho, ou aquelas maquininhas pequenininhas que vinha num estojinho. Ninguém tinha aquelas máquinas que tinham errorex na própria máquina. Era coisa bem simples mesmo. Então, era uma dureza só. Às vezes, irmãos, a gente passava as madrugadas fazendo trabalhos escritos à mão, a maioria escrito à mão e alguns datilografados. Eu nunca frequentei tanto uma biblioteca na minha vida quanto o tempo do seminário. Nunca, nunca. Nem na época que eu fiz a faculdade de Direito. No seminário eu passei muito mais tempo na biblioteca do que em qualquer outro tempo. E a gente, irmãos, a gente que eu falo são os alunos, né, os seminaristas. A gente vivia pilhado por causa da quantidade de provas e de trabalhos que a gente tinha que entregar. Era muita coisa. Na época do TCC, vocês sabem o que é TCC? Trabalho de conclusão de curso. Lá a gente chamava de monografia. Não sei por que eles davam esse nome lá. Sendo que não era nem mono, era bi. Porque tinha uma parte bíblica e uma parte teológica. Então era um trabalho dividido em duas partes. Meu trabalho acho que ficou com 60 páginas. Então ficou um negócio grande. Na época do TCC, teve gente que quase pirou no seminário. Eu lembro de colegas meus abandonando o seminário no finzinho do ano, porque não conseguiu entregar TCC. Eu lembro de gente que teve que voltar no ano seguinte para fazer matéria e para entregar TCC, porque simplesmente pirou de tanta ansiedade que havia naquele momento. Depois que eu me formei, toda essa introdução para chegar exatamente nesse ponto, tá? Depois que eu me formei, eu pensei assim, que alívio, 97, finzinho de 97, não sei se foi começo de dezembro, culto lá na primeira IPI de Londrina, teve alguns irmãos aqui de Jaguapitã que foram nesse culto, me lembro da Elisângela no culto, a Sônia estava no culto, não sei se o Wellington estava, tinha gente. Você foi no meu culto de formatura, Wellington? Foi? Tinha alguns irmãos aqui da igreja no meu culto de formatura, até porque eu era seminarista aqui já em 97, né? Eu não namorava Elisângela nessa época não, tá? Nem olhava por ela, tá? Fiquem tranquilos. Mas enfim, gente, quando eu me formei, dias depois eu pensava assim, meu Deus, que alívio, né? Nunca mais vou ter que me preocupar com prova, nunca mais vou ter que preocupar com trabalho, não quero ver mais uma máquina de escrever na minha frente. Que engano, irmãos, que engano.
durante mais ou menos uns 3 meses, eu acordava de manhãzinha ou de madrugada, assustado, tentando lembrar qual era o trabalho que eu tinha esquecido de entregar, ou qual era a prova para a qual eu tinha esquecido de estudar. Era um terror. Agora eu acho graça. Agora às vezes eu até dou risada da bobeira que era. Mas teve dias de eu acordar assustado, ansioso, tremendo, com medo de ter esquecido de entregar trabalho e estudar para a prova. Tamanha foi a pressão que a gente viveu no seminário durante os 4 anos que a gente passou ali dentro. Estou falando que o seminário foi ruim, não, tá? Não tem essa percepção. Só estou falando da pressão que é estudar, entregar a quantidade de trabalho que a gente tinha que entregar. A ansiedade havia me dominado naquela época. E havia me dominado tanto que eu não tinha ainda conseguido me livrar do peso das minhas responsabilidades de estudante, mesmo depois de ter me formado. Até porque, irmãos, mesmo sendo seminarista, eu devia satisfação para o meu presbitério. O presbitério cobrava notas. O presbitério me bancava no seminário. A igreja me ajudava no seminário financeiramente. Eu tinha obrigação de passar. Entendeu como é que era? Não podia chegar lá no presbitério e falar, gente, ó, eu bombei em tal matéria, e não tinha isso. Ou passava, ou passava. Então, aquela ansiedade havia me dominado por aquele tempo. Isso acompanhou meu ministério. Porque no início do ministério, eu não tinha tanta bagagem e nem segurança para pregar. Eu não tinha bagagem nem tanta segurança para ensinar a igreja, discipular. Não tinha nada disso. Eu era um menino de 23 anos, pastor de uma igreja. E me preparar para os dias que eu tinha de falar na igreja era algo muito difícil. Era sempre um tempo de muita ansiedade. Até o momento que eu comecei a escutar os meus próprios sermões. Até o momento em que aquilo que eu preparava para entregar para a igreja começou a falar muito comigo. E talvez falar mais comigo do que propriamente com a igreja. E à medida que Deus me levava a pregar sobre ansiedade, Ele também me ensinava a lidar com a minha própria ansiedade. Não somente em relação ao ministério, porque eu era calouro de ministério em 1998, recém-licenciado. Talvez tenha irmãos que não sabem, na Igreja Presbiteriana Independente, o seminarista se forma, apresenta seu TCC, vai para o presbitério, passa por uma sabatina no presbitério para saber se ele pode exercer o ministério numa igreja. Ele é licenciado, ele recebe uma licença para cuidar de uma igreja. Passa 1 ano sendo olhado pelo presbitério para ver se ele passa no teste. No fim do ano, o conselho vai para o presbitério e fala, presbitério, ó, passou no teste, pode ordenar. Aí, o presbitério faz outra sabatina, para ver se o cara está bom mesmo. Só então, que aquele seminarista que estudou 4 anos, que fez a licenciatura, e que passou pela prova de ordenação, aí que ele é ordenado. Eu passei por tudo isso. Então, aquele calouro, aprendeu a lidar com a ansiedade à medida que foi falando com a igreja, ministrando a igreja.
E à medida que ia ministrando a igreja, Deus não só lidou com a minha ansiedade em relação ao ministério, mas também em relação a outras questões da minha vida. E eu dou graças a Deus por isso, porque isso aconteceu bem lá atrás. E vem sendo tratado já de longa data, né? Já pensou? Um pastor beirando 50 anos, ansioso e cuidando de uma igreja? Não ia dar certo. Então Deus começou a me tratar lá, menino, no começo do ministério. E Ele vem me tratando, me curando, até hoje. E a glória seja dada a Ele, porque Ele fez isso comigo. Sabe, meu irmão, alguém já disse que ansiedade é excesso de futuro, não é? E sabe que isso é verdade? Quantas vezes eu parava para preparar uma mensagem e eu tinha tanta preocupação de estar na frente da igreja que eu travava, eu não conseguia preparar a mensagem porque eu tinha excesso de futuro. Eu ficava pensando em como eu ia me comportar. Eu ficava pensando se aquela palavra realmente ia tocar. E era um monte de coisa que passava pela minha cabeça. Eu tinha excesso de futuro. E ansiedade é realmente isso, irmãos. Excesso de futuro. O ansioso está tão apreensivo sobre como vai ser o seu futuro, que isso mexe com o seu presente. Por estar tão preocupado com o futuro, seja com um futuro próximo ou com um futuro mais distante, o ansioso diminui, prejudica, sabota a qualidade do seu presente. Diga para mim, meu irmão, minha irmã, diga para mim, se perder noite de sono por causa de ansiedade não significa diminuir a qualidade de vida. Sim, diga para mim, se ter dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, por causa de ansiedade, não é diminuir a qualidade de vida? É, irmãos. Diga, se meter os pés pelas mãos, ou no outro ditado, botar o carro na frente dos bois, não é por causa de ansiedade, não é sabotar o presente, em nome de um futuro que você nem sabe como vai ser. Sabe, irmãos, dar vazão à ansiedade é prejudicar-se a si mesmo. Dar vazão à ansiedade é prejudicar-se a si mesmo. É por isso que a Bíblia diz que a solução para a ansiedade é confiar e descansar em Deus. O versículo 6 diz: não se preocupem com nada. Na atualizada, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam. Peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Irmãos, oração pressupõe confiança e descanso. É você chegar à noite na presença de Deus e dizer: Deus, esse é o problema que eu tenho para resolver amanhã. Essa é a situação que eu tenho para colocar diante de ti amanhã. Então, eu coloco nas tuas mãos. Aí, meu irmão, você fecha o olho e dorme. Deus sabe o que precisa ser feito amanhã. E se você precisar de alguma providência antecipada, tenha certeza de que Ele cuidou disso para você antes mesmo de você ter orado por isso. Sabe por quê? A resposta está no Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Ainda a palavra, ou seja, ainda a oração,
não chegou nem na minha boca para ser dita para Deus, mas Deus já sabe o que eu preciso. Então, meu irmão, você coloca para Deus uma situação que vai acontecer, mas você não está prevendo o que você deveria ter pedido. Saiba que Deus já sabia, e Deus já preparou aquilo para você, meu irmão. Pode ser que hoje você esteja vivendo algo bom que você imaginava ontem ser impossível de acontecer. Você entendeu o que eu falei? Pode ser que você esteja vivendo hoje algo bom que ontem você achava que era impossível de acontecer. Então, por que não crer no Deus que respondeu hoje uma oração que ontem parecia impossível? Por que não entregar nas mãos de Deus, desse Deus que respondeu hoje aquilo que ontem parecia ser impossível? Por que não crer que Deus pode cuidar amanhã daquilo que está afligindo o seu coração hoje? Por que não descansar nos braços daquele que nunca nos decepcionou? Entregue, meu irmão, minha irmã, entregue a Ele as suas preocupações. Confie que Ele está cuidando de tudo. Descanse, relaxe. E veja a paz sobrenatural prometida no versículo 7 de Filipenses 4, envolveu o seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você não vai pirar. Você não vai pirar. Por quê? Porque uma vez que você confiou, uma vez que você entregou, uma vez que você descansou, a paz enche o teu coração. Uma vez que ela encheu o teu coração, meu irmão, na hora que tiver que dormir, você vai dormir. Na hora que tiver que encarar o problema, você vai encarar o problema, porque você não vai estar sozinho. Ele é por você. Amém, irmãos? Então, por mais que seja complicado lidar com a ansiedade para algumas pessoas, esse exercício precisa ser um aprendizado diário. Eu contei um pouco da minha história para você entender que lá atrás eu comecei a ser tratado por Deus e Deus veio cuidando disso em mim. E cuida até hoje. Deus pode fazer isso com qualquer um que queira viver o que está. Deixa eu só voltar aqui para eu lembrar certinho, tá? O que está em Filipenses 4:6. O que está em 1 Pedro 5:7. O que está em Mateus 5:25. Deus pode cuidar de nós de tal maneira que a gente vai pegar a ansiedade, pegar a preocupação e falar: Deus, ó, está aqui. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero dormir tranquilo. Eu quero dormir 8 horas de sono, meu Deus. Me dá, Senhor, 8 horas de sono. Sabe? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus? Fique em pé. Nós vamos orar pelos sonhos. Nós estamos aqui no
Nós estamos na primeira, é a primeira terça, né? Hoje é dia 4, primeira terça do mês. Nós vamos orar pelos sonhos também. Vamos colocar todas as nossas questões diante de Deus. Você que está fazendo o pacto de oração, a caminhada de fé com Deus, nós vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos colocar os projetos e sonhos de 2022 na presença do Pai, com a certeza de que Ele tem sempre o melhor para nós. Vamos falar com Ele? Deus bendito, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. O Senhor sabe, Pai, que a questão da ansiedade tem sido um problema mundial e muitas vezes nós somos alcançados por ela, temos dificuldade de lidar com ela, mas nós clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude a lidar com isso. O Senhor desenvolva em nós, ó Pai, pelo poder, pelo mover, pelo agir do Teu Santo Espírito, um renovo, uma transformação, para que a nossa confiança se fortaleça em Ti e a ansiedade enfraqueça em nós. Para que a nossa confiança se fortaleça, para que ao confiar possamos entregar cada questão de preocupação diante do Senhor. Apresentar isso e depositar aos Teus pés, Senhor, na certeza de que o Senhor está cuidando perfeitamente das nossas vidas. Queremos ter essa atitude a todo momento de preocupação, ó Deus. Ao invés de ficar ansiosos, colocar diante de Ti cada uma das nossas preocupações, na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo, na certeza de que o Senhor tem tudo preparado para nós. Pai, que essa paz que é prometida na Tua palavra, uma paz sobrenatural, que ultrapassa até a compreensão humana, seja uma realidade em cada coração, seja uma realidade na nossa mente, de tal maneira que possamos viver em paz, de coração e mente apaziguados, ó Deus. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada um com o seu projeto de vida, cada um com o seu sonho, cada um com a sua necessidade. Colocamos diante de Ti, ó Pai, cada pedido que está sendo feito, cada situação que está sendo colocada diante de Ti, para pedir, ó Pai, que o Senhor entre com providência e venha socorrer, abençoar, cuidar de cada filho, de cada filha do Senhor. Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Essa é a Tua palavra, Senhor. Então, cumpre a Tua palavra em nossas vidas. Colocamos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão fazendo pacto de oração, estão caminhando de fé em fé, Senhor, de perseverança em perseverança. Honra a fé que o Teu povo tem depositado em Ti, ó Deus. Eu oro, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja. Que o Senhor esteja tocando com unção de cura, de renovo. Que o Senhor esteja estabelecendo, ó Pai, a Tua vontade, o Teu propósito na vida de cada irmão e irmã que se encontra nesse momento enfraquecido, ó Pai, por alguma enfermidade. Deus bendito, aqueles que porventura vão passar por alguma situação, alguma intervenção cirúrgica, Pai, algum tratamento, seja o que for, ó Pai, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão de médico dos médicos. Pai, eu coloco diante de Ti os sonhos e projetos do Teu povo para este ano de 2022, para que o Senhor esteja também estabelecendo a Tua vontade, o Teu querer, a Tua bênção e o Teu milagre sobre a vida dos irmãos que depositaram seus pedidos aqui, ó Pai. Cuida de nós, Senhor, cuida do Teu povo, despede-nos no Teu cuidado, na Tua bênção, na Tua direção, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Vá para casa na paz do Senhor.